O Brasil se tornou o que é baseado na história. E os Estados Unidos se tornou o que é baseado na história. Verdade. Existe redenção para a história do Brasil? Existe. Assim como existe para nossas histórias individuais. Olá, eu sou a Rebeca Souza, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje você vai conferir a parte 2 da entrevista com a Laura Solgueles, um bate-papo muito legal que nós tivemos aqui na nossa igreja em Campo Grande. Que você seja abençoado, que você seja edificado. Não se esqueça de curtir e deixar o seu comentário aqui. Deus te abençoe. Nesse último ano você se mudou para Dallas, nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele tem um berço cristão, né? Muito foi se perdendo. Mas o que você tomou de aprendizado nesse período que você morou lá? Ai, muitos! Né? Mas Cara, te marcou. Muitos. Realmente foi um tempo muito incrível, morando em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Acho que uma das coisas que eu mais aprendi na cultura americana é outra coisa. O Brasil, ele foi fundado debaixo de um abuso, né? Foi assim, Portugal, o pessoal veio pra cá procurando terra para explorar. Chegou, achou, explorou. Sim. Levou embora as riquezas, literalmente, fisicamente, agrediram, abusaram os nossos nativos, que eram os índios. Vieram como uma raça superior, olhando os nossos nativos como inferiores, porque não eram civilizados como eles. O Brasil, ele tem um histórico que abriu legalidade, inclusive espiritualmente, que produz uma herança espiritual negativa para o Brasil no sentido da orfandade. Produz uma mentalidade. Por isso que o brasileiro, muitas vezes, a gente não confia. A gente não confia nas autoridades. Tem não tem... exato, tem que ser esperto, tem que ser oportunista, tem que dar um jeitinho. Por quê? Porque é a resposta ao abuso. Eu não posso confiar nessa figura de autoridade aqui sobre mim. Porque essa figura, ela é aproveitadora, ela não quer meu melhor. E de fato nós colhemos isso, não é só uma mentalidade. Faz 500 anos que aconteceu e a gente ainda E a gente vive isso na nossa política. E quando você vai para os Estados Unidos, você nota no ar que existe uma confiança. Lógico, existe problema político? Existe. Mas assim, os bombeiros são vistos como heróis. Sim. Os policiais são vistos como homens do bem que zelam pelo bem da sociedade. Então assim, a mentalidade é outra. Eles se sentem protegidos. Até porque essa é a história. A Inglaterra, quando chegou, eles falaram, vamos fazer isso aqui um lar. E começaram a edificar. Então, assim, o país não foi roubado suas riquezas, ele foi potencializado suas riquezas, enfim. Sim. Aí você vê todo um histórico. No último vídeo que eu gravei pro vlog, eu falei sobre a diferença entre... Você poderia pegar, falando sobre como nós somos produto, somos moldados pelas nossas circunstâncias, principalmente desde a família. Sim. E eu falei, você pode pegar a mesma criança e expor ela a um lar completamente partido, com abuso, com um pai violento, a criança vai se tornar uma coisa. Vamos dizer que você pudesse resetar e botar a mesma criança desde o nascimento numa família saudável, que a criança fosse corrigida, celebrada, amada. Essa criança ia se tornar outra criança. Ia ser um adulto muito mais seguro, enfim. Mesma coisa a nação. Você pega isso no indivíduo, legal. Projeta isso em nível da identidade de nações. O Brasil se tornou o que é baseado na história. E os Estados Unidos se tornou o que é baseado na história. Existe redenção para a história do Brasil? Existe. Assim como existe para nossas histórias individuais. E existe uma bênção sobre os Estados Unidos também por eles serem um país protestante que abraçou os princípios cristãos e muito ainda abraça, apesar, né, das coisas. Alguns estados são mais liberais que outros. Mas acho que eu aprendi muito dessa mentalidade de... O americano tem mentalidade de nós somos os melhores do mundo. Sim. E tipo, não... Os únicos, na verdade. Lógico que tem um efeito colateral meio arrogante, às vezes. Mas na verdade, os americanos são pessoas incríveis. Eu conheço pessoas incríveis lá. Inclusive, quando os cristãos se dão conta de quanto talvez eles receberam essa enxurrada de pensamento, assim, de serem melhores, é incrível como eles
se humilham diante de outras nações, sabe? Eu tive professores meus, você conhece, que falaram, a gente honrando ele e tal, e ele falou, não, a honra é minha, tipo, quem são vocês? Porque eles reconhecem que, na verdade, muito do que eles são é por eles terem nascido nos Estados Unidos, por eles fizeram lá pra aparecer. Às vezes o brasileiro rala, e é mó inconfiante, se sente impotente, e o americano, ele é confiante, por motivo nenhum, porque eles nascem, parece que eles nascem com injeção de confiança, com rei na barriga, porque eles, financeiramente, a sociedade funciona, na lei a sociedade funciona, ele trabalha, ele consegue comprar, então ele é empoderado, entende? Eu aprendi muito a respeito disso. Não sei se fez sentido, falei pra caramba, mas Sim. eu aprendi muito, estou aprendendo. Eu voltei mais confiante de lá, mas eu amo o Brasil mais do que nunca, hoje. Hoje eu enxergo as virtudes do Brasil mais do que nunca também. Quando vai pra fora, parece que você começa a enxergar os defeitos de onde você mora. Desmistifica total. total. Eu preciso. Né, é verdade. Em relação à música, lá no CFNI você tá bem envolvido na parte de música, de adoração. O que você pode aprender com os americanos, né? Porque a gente tem um louvor muito legal, muito bem estruturado no Brasil, os céus abertos, mas com certeza você aprendeu muita coisa, né? O que você pode trazer pra gente? Eles são muito mais eficazes nos métodos deles. Tipo, eu nunca vi passagem de som tão prática. E é padrão, é meio que, é padrão em todas as igrejas, você chega, parece... E toda vez que você tem um padrão, funciona, é rápido, Tudo porque funciona. Onde quer que você vá, você já sabe como funciona, entendeu? É um exemplo tosco, mas é real. Por exemplo, todo mundo, é um padrão que dentro de casa tem uma privada e é daquele jeito que você faz as suas necessidades. Certo. Você pode ir em qualquer banheiro do mundo, pode até num banheiro um pouco diferente, que você vai saber se adaptar, porque aquilo é comum pra todo mundo, é um exemplo tosco. Mas assim, o americano, eu percebo que ele é bom de métodos, ele padroniza coisas. E uma das coisas do padrão é, por exemplo, a maneira como você passa som. Então, você chega lá, todo mundo já põe seus fones, a banda inteira vai começar a tocar todo ao mesmo tempo, e aí vai um instrumento de cada vez, todo mundo vai fazer assim ou assim. E aí a pessoa do som já vai olhar uma pessoa por cada um e já vai... Enfim, só um exemplo. Sim. Então, assim, os padrões que eles têm... Muito organizado. A excelência, eles trabalham muito duro. Pontualidade. São A gente tem que aprender pontuais. demais. E são presentes, sabe? O brasileiro rola aquela coisa assim... eu não tô querendo falar mal de brasileiro, Sim. mas assim, é necessário a gente enxergar... alguns efeitos da nossa cultura. E não é nem só o Brasil, tem várias culturas que são assim. Às vezes rola aquela coisa assim, o brasileiro não sabe falar não. Sim. E aí acaba dando demais. E aí depois se sente cobrado. Tipo assim, você quer uma coisa dele, um favor dele, tem uma hora que ele já tá por aqui, ele não quer. O americano não, ele sabe falar não, mas quando ele tá, ele tá. Quando você pede pra alguém, por exemplo, às vezes rola aquela coisa assim, né? Precisam de um músico pra fazer uma escala. Fulano, você vai estar aqui? Fala, lá nos Estados Unidos, ou não é assim, mas eu vejo que as pessoas, elas têm prazer em dizer sim. Não existe um sentimento de abuso, tipo assim, eu tô fazendo de favor. Não, eles veem como um privilégio. Sempre. Mas é porque também os direitos são respeitados e a Todo música... um background, a música, ela é muito celebrada, Valorizada, né? muito valorizada. Então o pessoal se profissionaliza muito, isso é bom. É uma cultura que incentiva que você se torne Desde bom. criança parece que eles já vão ensinando, aprendendo isso. canto, aprendendo instrumento. E né? tem aquela pegada de recital, né? Que todo nível que você passa, você faz um recital e as pessoas celebram. Eu fui muito recital lá. Na nossa escola tem, né? Sim. E tipo assim, às vezes tinha pessoas em níveis assim, bem iniciantes, tocando um pianinho. Quem? E todo mundo... Porque na cultura lá celebra-se os níveis diferentes. Porque é uma realização para aquela pessoa dentro daquele nível. Então, isso também é muito legal a respeito da cultura Muita americana. coisa a aprender, né? Pra gente poder encerrar aqui, umas perguntas rapidinhas agora. Ok. Bate-bola, jogo rápido. Sim. Fala pra gente um livro, sem ser a Bíblia. Cara, eu queria falar um livro em português, mas eu não consegui pensar. Tem um livro em inglês que mudou a minha vida. Eu dou esse livro pra várias pessoas, mas ele é em inglês. E ele chama Seeing is Believing. Ver é crer, de um cara que chama Greg Boyd. E o subtítulo dele é Tendo Experiências com Jesus através da oração imaginativa. Apesar de parecer uma coisa assim, meio ele é bem teológico e ele fala sobre identidade. E como o que foi distorcido ali no relacionamento entre Adão e Deus, que a mentira que ele criou sobre Deus,
a mentira que ele cria sobre ele mesmo e como nós levamos bagagem disso na nossa vida e como interromper esses ciclos das mentiras através do que ele chama de oração imaginativa, que é quando você convida o Espírito Santo para inspirar a sua imaginação e ter encontros com Deus. E funciona, menina. Tive vários encontros com Deus. Acho que vai precisar traduzir esse livro. Fica a dica aí pra alguém, eu amo esse livro. Trazer não, pro nem Brasil. tanto só pela ferramenta, porque às vezes, sei lá, funciona, não funciona, enfim. Mas a base teológica sobre identidade que ele tem é incrível, então eu recomendo. Aí. E uma música que você tem escutado muito nos últimos dias? Tem uma música que eu tenho escutado muito, que fez parte, assim, dos momentos bem intensos da minha vida esse semestre lá em Dallas, que chama Do It Again, The Elevation. E a letra fala, a sua promessa ainda está de pé, grande é a sua fidelidade, eu ainda estou nas suas mãos, você nunca falhou. E aí a ponte diz... Eu já te vi se mover a meu favor, você move as montanhas e eu creio que você vai fazer de novo. É assim, I see you move the mountains and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way and I believe I'll see you do it again. Você fez um caminho onde não havia caminho nenhum e eu acredito que você vai fazer de novo. E é poderosa a música e por muitas vezes eu chorei. Eu vi você mover, você move as montanhas, eu acredito que você vai fazer de novo. Porque essa é a caminhada do cristão, tipo, a grande ilusão é achar que, nossa, I've arrived. Tipo assim, eu cheguei nesse ponto em que, tipo assim, uau, agora só... Esse momento não existe. Existe um momento em que você amadurece e aprende a lidar. Mas a vida... Sempre alguma área da vida você chove tá passando, pra bons e ruins. se espelhando no que Deus fez pra você acreditar que no futuro vai fazer novamente. Exato. Né? Então esse ano, mais uma vez, nas batalhas, nas coisas da vida, mais uma vez essa música foi uma declaração minha. Do it again. Yes. Qual que é o seu personagem predileto da Bíblia? Fora Jesus. Gente! Claro, né? Ai, tem muitos. Cara, eu vou ser tentada a dizer que é Esther. Minha irmã chama Esther, né? Eu não fui a Esther, eu sou a Laura. Queria ser Esther. Não, mas eu sei que eu sou uma Esther no reino espiritual. A Esther, ela era órfã, de pai e de mãe, mas a mão de Deus estava sobre ela de uma maneira que ela foi conduzida a um lugar de influência para libertar pessoas. Eu tenho esse chamado. Eu não tinha meios nenhum de ter favor diante de Deus das pessoas. Eu vim, enfim, como eu disse, de uma família partida. O inimigo me oprimiu por muitos anos, me manteve num lugar de inferioridade, de orfandade por muitos anos, muitos anos. Hoje eu ressurgi, as pessoas só veem isso, mas antes disso, muitas fases. Só que a mão do Senhor e a graça dele me conduziu para um lugar de influência. For such a time as this. Exactly. E essa é a palavra sobre Esther. Quem sabe ele não tenha te trazido aqui para um tempo como esse. Talvez você não nasceu para um tempo como esse. Eu me sinto assim. Eu nasci para um tempo como esse. Sim. Conduzida, na minha orfandade, conduzida em favor para declarar a libertação a essa geração. Muito lindo. Pra gente finalizar, né, o nosso bate-papo, o que é ser relevante pra você? É ser um filho maduro, não um filho neném. Faz parte também, mas assim, ser relevante é quando a gente aprende a ser um filho maduro. Romanos fala que a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E essa palavra filhos é do original huios, que é filho maduro, um filho que atingiu uma estatura de maturidade, um filho que sabe quem ele é e quem o pai é. Jesus, ele foi o homem mais relevante da história, porque ele sabia perfeitamente quem era o pai. E ele fazia o que ele viu o pai fazer, ele dizia o que ele ouviu o pai dizer. Então a nossa relevância está profundamente conectada a nós caminharmos à luz da identidade que nós temos em Deus. É verdade. Obrigada, Laura. Foi muito bom te receber aqui na IECG. Sim. E pela primeira vez no programa IECG pra você, né? Sim mesmo. Esperamos vocês outras vezes. Com certeza, voltaremos e voltaremos pro programa também. A gente fica aí a promessa. Tchau, tchau. Tchau.